Bom, começando mais um episódio, com muita alegria hoje, recebendo aqui o meu querido professor Dr. Anderson Massaúde, coordenador no nosso curso de Educação Física. A Isa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você está como presidente da Atlética, Isso, da Educação Física, cursando... Quinto período de Educação Física. Vamos ter chance de bater um papo, né? Hoje eu vou deixar a Isabela falava, tá liberado falar mal do professor, tá? Não pode, do professor, do coordenador, tá? Microfone aberto para falar à vontade. Depois a gente edita. Eu falo, direito de falar tem, depois a gente mensura o que vem por aí. Aí é contenção de danos, não tem problema. Professor, eu queria muito que você começasse contando um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, um pouco da sua história aqui da Unicor, sua história mesmo, né? Porque muita gente que está ouvindo não sabe o quanto de ciência tem por trás da educação física. Porque acha que assim, eu sou um preparador físico, eu vou trabalhar numa academia, e aí restringe a ideia da educação física isso. E é muito maior do que isso. Eu acho que a gente está aqui para falar desmistificar um monte de coisas que acontecem no dia a dia. E aí, quando você sonhou, primeiro em fazer educação física, e depois ter essa bonita história de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que você está batalhando aí no trabalho, contar para que as pessoas se inspirem um pouco também na sua história, né? Professor João, primeiramente, muito obrigado, tá, por abrir esse espaço. Bom, a minha história ela começa a partir de uma frustração, né? Acho que como todo garoto, o sonho era ser um jogador de futebol. Se o meu plano tivesse dado certo, nesse momento eu estaria Real Madrid, Barcelona. Com certeza. Mas graças a Deus, eu falo assim que Deus coloca a gente no caminho certo, as pessoas certas no nosso caminho. Então, quando eu cheguei ali por volta dos 17 anos, né, que a gente está encerrando o ensino médio, e nessa idade a gente vê que de repente a gente já não vai conseguir realizar o sonho de se tornar um atleta, né, de vivenciar uma carreira de um atleta profissional. E aí, nesse momento, eu me fiz essa pergunta, né? Poxa vida, esse sonho eu não vou conseguir realizar. O que eu vou fazer para que eu possa, o resto da minha vida, me manter o mais próximo daquilo que eu planejei durante toda a minha infância? E aí, sem dúvida nenhuma, me veio a educação física. Então, é o curso que me trouxe, naquele momento, que me deixou mais próximo da realização de um sonho de infância. E aí me matriculei, cursei, me apaixonei, né, pelo curso, me apaixonei pela profissão. E desde então eu vivencio a educação física 24 horas por dia. Realmente, talvez fique até muito simplório a gente falar, ou muito piegas falar, mas a educação física é apaixonante. Ela é apaixonante. E aí eu sempre me propus ser o melhor naquilo que eu estivesse fazendo. Então, eu acho que é um processo de construção, e esse processo de construção, a gente não tem um ponto final, a gente tem um ponto inicial. Então, hoje eu me considero assim, um estudante ainda, né, eu tento me manter com um brilho nos olhos, como se fosse um estudante do primeiro período, ainda descobrindo esse mundo da educação física, descobrindo esse mundo da ciência, né, e nesse caminho eu pude descobrir que a educação física é muito maior do que eu pensava. Então, a cada tempo que a gente vai vivenciando a educação física, a gente vai tendo novas oportunidades de trabalhar em áreas diferentes, em segmentos diferentes, a gente vê que a educação física ela não é só aquele professor de beira de quadra que coloca ali uma bola e vai apitar o jogo, ele não é só aquele personal que quer ser o carrasco do aluno, ele é um componente da área da saúde primordial hoje em dia. Eu sempre costumo dizer que a nossa profissão de profissional de educação física é realmente a verdadeira profissão da área da saúde. Porque normalmente, quando a gente chama outras profissões da área da saúde, na verdade... Trata doença. Né? Então, a educação física ela tem esse caráter preventivo e é muito bonito hoje nós vermos. Por exemplo, hoje nós temos um papel fundamental no tratamento, dentro de uma equipe multidisciplinar, tratamento de pacientes oncológicos, paciente hemodiálise. A educação física hoje está dentro dos hospitais, né? Isso já é regulamentada pelo conselho nosso. E eu costumo dizer, olha, a educação física também é aquele profissional que vai estar de short, bermuda, bonézinho, mas muitas vezes a educação física também veste terno e gravata e discute a saúde
do Brasil, a saúde mundial, de uma forma que seja muito responsável, de entender que nós temos na mão uma ferramenta poderosíssima, tanto na prevenção quanto no tratamento. Né? Então, é isso. O que me traz até hoje continuar estudando é porque a cada dia eu me apaixono mais pela educação física. Essa experiência que você... primeiro, é gostoso de ver por conta... A gente fala que a única coisa que não mente é o olhar. Né? Quando a gente faz alguma coisa que é apaixonado, primeiro a gente não para de falar sobre isso. A gente gosta de falar, de contar. E aí você falou de vários ramos da educação física. A gente tem conseguido inserir isso no nosso currículo, na educação física, um Unicor, propriamente dito, que é sobre a sua coordenação. A gente tem conseguido transferir isso para os alunos? Olha, aí eu falo com o maior orgulho. O nosso curso ele é diferente de praticamente todos os cursos do Brasil. Nós temos disciplinas que só são ofertadas dentro do curso de Educação Física do Unicor. Dentro dos outros cursos, normalmente elas são ofertadas dentro de algumas disciplinas, mas hoje, por exemplo, no nosso curso, nós temos um semestre que é voltado somente para a gerontologia. Nós temos uma disciplina que só tem no nosso curso hoje, que é o exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca. Nós temos outro diferencial que são as lesões, a reabilitação e lesões músculo-esqueléticas. Então, a nossa matriz, ela é uma matriz que vem assim... Peraí, vamos lá. Gerontologia, conta para aquele que está ouvindo a gente, que está com vontade de fazer educação física, o que ela trata? O que especificamente esse ramo da educação física ela aborda? A gerontologia ela vem tratar, ela vem propor, né, os exercícios físicos para aquela população que já está com uma idade um pouco mais avançada. O público da terceira idade. Que tem aumentado muito no Brasil. Que tem aumentado muito, né, e que vai ser o maior público daqui a pouco tempo, vai ser o nosso maior público. A gente tem uma ideia da educação física com jovem, a educação física lá com as criancinhas nas escolas de esportes, mas a educação física ela vem mudando. Aliás, a saúde, né, o ramo da saúde vem mudando e cada vez mais cuidando dos idosos. Então, nosso curso já tem um semestre inteiro dedicado para esse público. Então, o aluno que entra no nosso curso, ele vai ter todas as ferramentas necessárias para trabalhar com esse tipo de público. Mente aberta, né? Pelo menos a gente abrir. Isso é verdade? Está contando Sim. Mentira? É verdade. Conta um pouco, como é que foi a sua decisão de fazer educação física? Lá você estava, tipo, ele falou assim, queria ser um craque de futebol, queria estar envolvido na área esportiva. Da onde deu aquele toque no coração para fazer educação física? Na verdade, já é a profissão do meu pai. O meu pai é da educação física. Que bacana. Ele trabalha com a educação física em várias áreas diferentes. Ele é professor, ele é personal, ele é dançarino. Então, isso já está inserido dentro da minha família. Eu danço desde pequena, desde os 3 anos. E, na verdade, a decisão da educação física veio num momento que eu estava meio perdida. Eu tinha acabado de ter filho, minha filha estava pequena. E é aquele momento que a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe, eu estou parada, estou estagnada, estou sem um motivo, uma razão, assim. Lógico, eu tenho as minhas filhas, elas são a razão da minha vida. Porém, são quantas? 3. 3, eita! Porém, qual seria o sentido disso tudo? Eu ia viver assim para o resto da vida, era só as filhas e mais nada, não teria uma profissão. E aí, meu pai falou para mim assim, é o seguinte... Entra nessa página aqui, você faz a sua inscrição, marca a prova e vai. Vestibular. E aí chegou o momento de eu fiz o vestibular, consegui um bom desconto lá no vestibular, que é o mais importante de tudo. E aí eu vim, foi bem no susto, porque assim, foi uma proposta que ele me fez, você quer fazer? Então entra aí e faz a prova. E foi bem no susto mesmo, mas foi a melhor escolha. Foi assim, eu me joguei de peito nisso e agora eu estou colhendo frutos disso tudo. Eu já trabalho na área, inclusive eu posso ter o prazer de trabalhar todos os dias ao lado do meu pai, que é o mais importante para mim. A gente se aproximou muito depois que eu entrei para a educação física. Então, a educação física não mudou somente dentro de mim, porque eu encontrei um novo motivo para viver. Mas mudou também até mesmo a relação com a minha própria família. Me conta assim, tem alguém que está ouvindo a gente e acabou de ouvir você falar que eu tenho 3 filhos e tomei a decisão de fazer educação física, de fazer uma faculdade. Né? Como é que é essa vida? Como é que você está conseguindo gerir isso? Como
como é que está sendo essa batalha? Porque muita gente acredita que não tem condição. Muita gente sentada em casa, às vezes fala assim, poxa, porque eu tenho filho, eu não tenho outra chance. Né? E eu acho que filho nunca é um erro, né? É sempre um acerto e é sempre, por algum motivo, ele entrou na nossa vida. E eu falo que os filhos, nós somos os guardiões dos filhos, né? E como é bonito, né? Eu tenho uma filha que é cirurgiã dentista também, então eu imagino o orgulho que é trabalhar, ela trabalha ao meu lado, então. E aí, aquela decisão que parece que é um pouco de deixar a coisa de lado, né? Falar assim, eu não posso, não vou fazer. E você foi lá e fez. E aí? Na verdade, eu falo que o maior limitador de nós somos nós mesmos, né? É a partir do momento que você se limita a tomar uma decisão na sua vida, a sair daquele lugar, daquela zona de conforto, você vai viver sempre aquela mesmice. E eu não sou o tipo de pessoa que eu consigo ficar parada no mesmo lugar. Eu falo que eu sou hiperativa da minha família. Trabalha, se eu não tiver cuida do filho. Se eu não tiver em movimento, eu não sou eu. Sabe, o meu coordenador está aqui do meu lado, pode dizer com todas as palavras, a Andréia Vinhas também, minha professora aqui dentro da faculdade, eles presenciam isso todo final de período. Eu encosto numa parede, vou caindo até lá embaixo e eu vou abrir mão, vou trancar a faculdade e não quero mais. Me dá um surto eufórico e no outro dia Anderson, o que a gente tem para fazer? Qual que é o próximo evento? Vamos fazer um jogo? Vamos fazer um evento tal? Vamos fazer uma festa? Vamos fazer... Então, tipo assim, no começo eu achava que eu não daria conta. Esse medo, ele toma conta da gente. Tem 5 períodos que você tem certeza que não ia dar conta, né? 5 períodos. 5 períodos que eu tenho certeza. Até ontem eu estava achando que eu falei pro Anderson, eu falei assim, Anderson, eu não quero mais pegar nada. Aí quando veio ele hoje, ele falou para mim assim, oi, vamos pro podcast? Eu falei, vamos. Bora. Então, eu no começo achava que eu não daria conta, porém, o meu maior motivador são as minhas filhas, e é por elas que eu tô aqui. Se eu tivesse somente lá dentro da minha casa, eu acho que eu já estaria até doente. Sabe, a faculdade, ela foi assim, me tornou mulher de novo. Eu pude ser eu, sabe? Quando a gente está dentro de casa com o filho, a gente é a mãe, a dona de casa. Eu não tinha mais a minha identidade. E a minha identidade voltou quando eu pude fazer algo por mim, porque isso é pelas minhas filhas, mas é a minha profissão. Você acha que... Eu fico imaginando, eu tento sempre tentar entender... o compromisso das pessoas com ela, com sentido de trabalho, de estudo, de evoluir na vida. Professor, a decisão de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de fazer um pós-doutorado, é uma decisão muito íntima, né? Porque é com você mesmo. Porque você tem que olhar... Porque todo mundo acha que, fala assim, olha, eu dei um tempo na minha vida, fiquei até 45 anos só estudando, eu não tive vida, não tive filho, não tive dificuldade financeira. E aí eu entro numa universidade... E quando eu penso, né, na maioria dos nossos alunos do curso noturno, principalmente, né, a gente tem aluno aqui dentro que sai 5 horas da manhã de casa, vem de outra, vai para o trabalho, sai 4h30, 5 horas, às vezes entra 2 horas de transporte para cá, vem de vários municípios próximos aqui, e a gente pensa na motivação que ele fez para estar aqui. E vou te falar, é um compromisso que às vezes eu toco no coração dos professores para tentar entender isso. De pessoas como você, que tomaram a decisão de deixar os filhos em casa, porque o papel da mãe é sacrificado. Né? Porque eu acho que, às vezes, as mães em casa sonham com o botão de liga e desliga nos filhos. Né? Porque, tipo a bonequinha, né? Vai lá, desliga, eu deixo lá paradinho. Quando eu voltar, está tudo ali limpo, arrumadinho, bonitinho. Você tem conseguido ser abarcada por isso com os professores? Você acha que essa visão da compreensão dentro do curso acontece isso ou é um dificultador? É aqui onde eu encontro o apoio para continuar, porque eu acho que se não fossem os meus professores insistirem tanto, aí a Andréia, toda vez ela fala para mim assim, Isabela, vai embora para casa, toma um banho, relaxa sua cabeça, come uma comidinha gostosa e vai dormir, você está precisando dormir. Amanhã é outro dia, amanhã a gente conversa. Então, às vezes é assim, Isabela, relaxa, sabe? Para um pouco, descansa um pouco e para de pensar bobeira. Amanhã é outro dia, você vai dar conta. E, igual eu falo, eu sou mãe. Mãe é povo, né? Faz tudo ao mesmo tempo. Ela tem várias utilidades ao mesmo tempo.
E aqui dentro eu consegui encontrar isso de... Eu senti que quando eu entrasse na faculdade eu seria excluída, porque eu já tinha filho. Aí o pessoal da minha sala é todo mundo novinho, 20 anos. Então, tipo assim, ninguém tem filho lá. É eu e uma outra pessoa só que tem filho. Aí eu falava assim, nossa, eu vou ser excluída da turma. Com quem que eu vou andar? Qual que vai ser a minha turminha? Porque a gente acha que tem isso, né? Como é que eu vou falar de filho com ninguém que tenha filho? Como que eu vou falar de filho? Nossa, vê todo mundo falar, ela tem filho, como que ela vai dar conta? Mas não, aqui eu cheguei, eu descobri que não existe isso. Aqui dentro da faculdade é a mesma coisa que todo mundo tivesse filho. Eles perguntam, e aí, como que tá as crianças? De vez em quando eles estão aí? Eles já acompanharam aí? Já pediram para vir na aula? Uma vez ou outra, eu já trouxe em algum evento alguma coisa. Eu só não trago não, que as Botafogo então. Mas eu encontrei isso aqui, sim. Eles dão um amparo e um suporte muito grande, sabe? Até mesmo em relação... Eu tive que tirar aquela licença maternidade. Durante o curso? Durante o curso, eu fiquei um tempo parada. Porém, eu não aguentei ficar os 4 meses parada, porque é quase um período completo. E então, quando a minha menina estava com 2 meses, eu comecei a vir para a aula e trazer ela junto comigo. Ela mamava no peito, eu amamentava e ela vinha. E até nisso eu encontrei suporte, porque eu pensava, nossa, eu vou estar incomodando, eles não vão aceitar que eu leve a minha menina. E não, eu trouxe ela aqui para dentro e foi assim, foi a experiência mais sensacional que eu já vivi, porque aí os meus colegas, cada um pegava uma hora e não atrapalhava ninguém. Ela, graças a Deus, ela foi uma bênção, ela não me deu um pingo de trabalho. Ela está indo mais para o lado da dança ou para a educação física, mais de preparação física? Como é que está isso? Não, a Isabela é um caso à parte, ela está indo em tudo. Tudo? Onde tem educação. É da dança, é do treinamento da academia, é da Geronto. Falou educação física, ela tá envolvida. A gente tem muito públicos especiais hoje, né? Porque eu falo que eu acho que é muito falado em todos os processos sobre aquela questão da inclusão das pessoas, né? E existem muitos processos que são fáceis da gente entender e observar. Por exemplo, racismo, por exemplo, outras temáticas que a gente, o sexismo, pessoas, isso não são amplamente divulgado. E até falo por uma questão pessoal, né, o quanto era difícil para a educação física enxergar até a obesidade como um processo de recuperação de saúde, né, como era apartado isso dentro do processo. Você ia para uma academia e se sentia muito mal. E aí eu começo num processo de querer me recuperar fisicamente por conta de ter me envolvido. E eu vejo hoje as academias muito mais bem preparadas. E eu fiquei pensando, falei assim, aonde deu o start para que as pessoas entendessem que existe aquele público realmente, que é o público que gosta do fisiculturismo, que gosta da boa forma, mas existe um público que precisa da saúde. E ele é encaixado nesse processo, né? E eu acho que isso, professor, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, num outro papo que a gente teve aqui, eu fiquei imaginando, é uma filosofia de constituição do aluno, né? Eu acho que isso no banco da academia que isso tem mudado. É uma visão equivocada ou tem acontecido isso mesmo? Ao processo, porque a gente falou do idoso, a gente tem falado do obeso, a gente tem falado do diabético, a gente tem falado do próprio hipertenso, porque às vezes as pessoas acham que a hipertensão é só uma coisa do gordinho, né? Porque esse negócio, obeso é uma palavra muito feia, tá? É igual de gordinho, não é mais tranquilo da gente olhar. E aí a gente começa a pensar o seguinte: esse público, o cara que está lá, por exemplo, hoje dentro de uma hemodiálise, por exemplo, ele tem que estar apartado do processo da parte de recuperação física? Ele não é, como é que se diz, merecedor, talvez, de ter um acompanhamento físico? Isso não é benéfico para ele ou é benéfico nesse trabalho? Não, pergunta pontual. Então, vamos trazer um pequeno histórico da educação física. Legal. A educação física, né, a formação dela no Brasil, ela é muito esportivista. E essa visão esportivista, ela tem uma convergência para o lado competitivo. E a gente tem um marco, 1998, com a regulamentação da profissão. Então, a partir da regulamentação da profissão, e aí trouxe um outro cunho, né, não só pelo lado da regulamentação, mas pelo lado de trazer a ciência, né, uma educação física baseada em evidências. Legal. E aí esses profissionais, né, que vieram, que fizeram esse ajuste da educação física, eles viram a necessidade de uma nova abordagem, que é a abordagem voltada para a área da saúde. Né, e a gente pode dizer, a educação física, ela trabalha as 3 grandes áreas do ser humano, né, que é a saúde,
que é a educação e o lazer. Então, olha que profissão maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas eu falo com o maior carinho, né? Então, dentro da educação física, a gente pode trabalhar tanto com lazer, tanto com a saúde, quanto com a educação. Então, a gente tem na educação física um potencial muito grande de atingir todos os públicos. Então, aquela educação física, né, dos anos 80, 90, que tinha um cunho esportivista, que tinha um cunho voltado muito para a questão estética, ela mudou. Então, as pessoas que não conhecem, hoje nós temos uma nova educação física voltada para a área da saúde. E quando você faz essa pergunta, ali lá, o pessoal que está fazendo hemodiálise. E eu tenho o maior orgulho de falar, né, junto com outros 2 companheiros, que nós fizemos um livro, nós publicamos um livro especificamente para o público, para o paciente em tratamento hemodiálise. Olha que bacana. Né, e os resultados são maravilhosos. Né, e você pensa, né, no primeiro momento, quando você fala, poxa vida, vamos trabalhar exercício com uma pessoa que está fazendo hemodiálise. Né, as pessoas estranhavam isso no começo. Poxa vida, mas as pessoas quando fazem hemodiálise, elas saem tão debilitadas, né, um processo que muitas vezes realmente, né, a pessoa sai de um tratamento de hemodiálise com uma debilitação física assim, absurda. E quando nós começamos a propor esse tipo de exercício para esse paciente, os resultados eles falam por si só. E aí nós culminamos com a produção desse livro, né, que eu trato com o maior carinho, um bebê nascido, aí tem 4 aninhos esse bebê, né, e as respostas, o retorno que nós temos, assim, são relatos que realmente emocionam a gente. E aí que eu digo, poxa vida, a gente assusta com o poder do exercício físico. Você imagina uma pessoa que está fazendo tratamento de hemodiálise, ela faz exercício unilateral, e aí os benefícios eles são físicos, psicológicos e sociais. E isso a gente não consegue mensurar. Então, assim, hoje a gente tem uma educação física, vamos falar assim, sem fronteiras. O cara que está lá hoje, está sentado em casa, está ouvindo a gente conversar, bater esse papo, não é membro da nossa comunidade, mas ele pensa em mudar alguma coisa de vida. Eu estou imaginando aqui que ele não tem noção de quantas oportunidades ele tem. Enumera para mim, só para ver a quantidade. Porque na cabeça dele, ele sempre está voltado, né, para uma preparação física, uma coisa. Porque hoje a gente fala muito da filosofia do cuidado. E eu falei assim, poxa, eu tenho muita vontade de cuidar, então eu acho que eu levo o jeito para a medicina, para o odonto, para a enfermagem. Ele leva jeito para a educação física também. Né? Então, o ramo dele hoje, que ele pode ser inserido no mercado. Vamos lá. O clássico, o tradicional, né, que é o treinamento físico em academias e clubes. E aí a gente já começa. A gente tem o profissional que trabalha com gestante, nós temos o profissional que trabalha com idoso, nós temos o profissional que trabalha com diabético, nós temos o profissional que trabalha com cardiopata, hipertenso, nós temos o profissional que atuam dentro de hospital, nós temos profissional que atuam dentro de clínicas de recuperação para pessoas em dependência. Hoje nós temos o profissional especializado que trabalha para melhorar a qualidade do sono. Hoje nós temos profissionais que trabalham em equipes multidisciplinares. Hoje nós temos profissionais que atuam junto com dentistas. Né? Talvez as pessoas não tenham ideia, mas quando um atleta é contratado por um clube, as pessoas vão fazer o exame médico. Antes do exame médico é feito o exame odontológico. Né? Isso dá um... A gente fez um trabalho no COB, né, usando aí um pouquinho da odontologia, que a gente começou a trabalhar o direcionamento de cargas de força muscular. Ele direcionava para o dente ao invés de ser para a atividade motora principal dele, quer seja um levantamento de peso. A gente fez o estudo com halterofilista, né? Então, o cara, ele dispensava a força para dentro do dente e não na ponta da mão. Então, a gente fez um treinamento com ele que ele jogasse toda aquela carga enfim, dos mediadores químicos, que jogasse direto para a musculatura. A gente teve ganho de mais de 5%. Olha isso. Se você pensa isso é uma discrepância de ganho de atividade física muito grande. Né? Muito grande, muito grande. Então, hoje nós interação entre áreas. Exatamente. Né? Então, assim, hoje nós temos a educação física hoje é uma das profissões que nós temos maior condições de trabalhar em várias áreas do mercado. É uma das áreas do futuro, porque sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem ficado, né, expectativa de vida 70 anos, 60 anos no passado. Hoje a gente vê senhores aí com 80, 90 anos com saúde. Exatamente. E aí que eu digo, olha,
O curso de Educação Física do Unicor tem um diferencial. São essas disciplinas, como, por exemplo, gerontologia. Nós temos aqui. Temos aqui. Então, o aluno ele vai sair preparado, ele vai sair com conhecimento teórico e prático, para quando eu estiver lá tratando com o idoso, saber exatamente o que fazer. Desde a avaliação física até a proposição de exercícios, e não só na questão física. É bom que a gente aborde isso. A educação física, as pessoas têm atrelado uma questão muito da saúde física, mas não. A educação física, ela trata da saúde física, né? A gente tem um lado biológico, mas o lado psicológico e o lado social são de extrema importância e são abordados. Hoje eu costumo dizer, o nosso curso é uma abordagem biopsicossocial. Não vem só com aquela educação física tradicional, de melhorar de volume muscular, de estética, não. A educação física ela é muito maior do que o lado físico. Então, seja com idoso, com uma gestante, né? A gestante precisa de ter cuidados, ela não deve parar os exercícios. Então, hoje, os nossos alunos são capacitados para trabalhar com qualquer tipo de público. Rapaz, eu na academia, eu tenho duas gestantes, elas estão de 8 para 9 meses, e estão malhando fortemente, o personal lá do lado, incentivando, dando orientação. E a vontade de falar, filha, vai para casa. As clientes do E aí pai eu vejo, são desse jeito. e aí eu acompanhei a recuperação de uma nesse período e me impressionou o quanto os profissionais bem preparados estão mudando a realidade das pessoas. Porque a gente via o tempo de recuperação de uma gestante, né, porque debilidade muscular, 6, 7 meses sem fazer nada, 8 meses sem fazer nada. Imagina que antigamente acho que ela ficava ali até o 3º mês. E hoje malha até o 8º, força física, põe o neném para fora, daqui a uma semana, 2 dias, 10 dias, está na academia de novo. E eu posso estar errado, mas a preparação acadêmica dele é o que é o diferencial, né? Porque se o cara for fazer sem o conhecimento, eu acho que não vai dar bom, não, né? Não, de forma alguma. Um barrigão daquele ali, eu acho difícil. Que, né? Na verdade, você está treinando 2 pessoas, às vezes 3, né? No caso de gêmeos. Mas a chance de nascer gordinho, né? O cara já nasce com vontade de malhar também. Acho que minha mãe errou, foi nisso, não é possível. Mas é fantástico, sabe por quê? Porque é uma outra visão, é uma outra educação física. Então, quando você tem a oportunidade de trabalhar com esse grupo, e se fala assim, né? O nosso aluno, ele sai com todas as diretrizes, né? Com conhecimento de todas as diretrizes. Então, assim, não é que o aluno vai sair, poxa vida, tem uma gestante que quer me contratar, o que eu faço? Não, o aluno vai sair... É potencial de negócio, né? Exatamente. Né? E é um momento que as pessoas, né, as gestantes, elas precisam ter uma atenção, não só pelo lado físico, né, mas você imagina, é um turbilhão hormonal, né, um descontrole hormonal, né, que na mulher já é comum, imagina na fase de gestação. Então vem o exercício físico e te dá esse contrabalanço. Isso é uma coisa que hoje, imagina assim, o quanto... Vamos fazer um mediano, né? Vamos fazer um corte para trás e um corte para frente. Hoje, o quanto a gente tem de estrutura para abarcar toda essa nova filosofia que a gente tem dentro da educação física, né? O profissional hoje, ele às vezes até vem com uma visão um pouco diferente, é isso? Às vezes você chega aqui e nem conhece tanto assim o potencial que a educação física tem. Você não conhece nada, né? Você chega aqui, é um mundo novo. Você é igual criança aprendendo a andar mesmo, passinho por passinho. Mas aí, puxando um pouco para esse lado que o Anderson falou, de a gente sair daqui bem preparado para trabalhar com qualquer tipo de público. Eu falo que quando eu entrei na educação física, o que mais me apaixonou e o que mais me chocou. A gente tem uma matéria para pessoas com deficiência, então foi o mais extraordinário para mim até hoje, porque eu não imaginava que o profissional de educação física trabalharia com pessoas com deficiência, e hoje eu vejo a atuação dos profissionais de educação física com pessoas com deficiência e eu falo que incrível, eu nunca imaginei que a gente tinha essa capacidade de atuar, entendeu? Na minha cabeça... Nossa Senhora, era a coisa mais assim... Era lidar com gente saudável. Era o maior medo. E a minha professora falava para mim assim, tem medo por quê? Você tem medo ou você está se fechando para isso? Você não quer viver essa experiência? E aí eu achei incrível ela ter falado isso, porque ela me provocou a querer viver aquilo. Uhum. E é aí que tá.
Você sai daqui preparado para tudo é quando você se joga na experiência. Então, você sai daqui sabendo trabalhar com pessoa com deficiência, com gestante, com idoso. Você sai sabendo, assim, quem se joga de peito mesmo. Acho que você sai com uma experiência muito grande. Como é que está a nossa estrutura hoje? Estrutura física mesmo. Eu acho que a gente vem num processo de reconstruir as coisas, colocar num padrão. Hoje, a nossa realidade e aonde a gente quer chegar. Aonde a gente está enxergando. Você imagina, eu quero a sua visão enquanto aluno e quero a sua visão enquanto coordenador e professor. A gente enxergou o passado, a gente criticou o passado, né? Então, eu falo isso na área da saúde, todos nós acho que estamos fazendo esse papel. A gente viu que essa mentalidade esportivista, mudamos e tem uma consciência de integração hoje de todos os pares que são envolvidos, todos têm direito ao acesso àquela educação física. Na nossa estrutura hoje, como a gente enxerga o que a gente vai mudar e o que a gente ainda vai crescer? A estrutura da Unicor, ela tem um diferencial, né? E digo assim, o principal diferencial da estrutura é o aluno. O aluno, para mim, é inadmissível a gente não incluir o aluno na estrutura, porque a gente pensa na estrutura só física. E a estrutura não é física. A gente tem uma estrutura que é o material humano, que é o mais rico. Então, o nosso aluno é a principal estrutura do curso é o nosso aluno. Então, a gente prepara esse aluno, né, e aí, para auxiliar essa principal estrutura, aí sim nós temos toda a infraestrutura, que são os laboratórios. Hoje nós temos laboratório de anatomia, que é um laboratório de referência, e laboratório de biologia, laboratório de bioquímica. Então, além dos laboratórios, hoje nós temos um ginásio, né, oficial da Unicor, em dimensões oficiais. A gente tem quadras que a gente pode realizar, estúdios que a gente pode trabalhar. Temos a clínica do exercício, que a gente vai... Logo mais, a gente vai dar um passo muito importante de fazer essa clínica aberta para a população também. E, junto com isso, a gente tem algumas parcerias que o aluno pode vivenciar todas as experiências, que é, por exemplo, ter projetos com públicos diabéticos, projetos para pacientes em hemodiálise. A gente tem integrado com as outras áreas? A gente tem projetos aí junto com a farmácia, junto com o pessoal da enfermagem. Como é que está isso hoje? A gente não desgruda. E isso é muito interessante, porque você imagina, né? Junto é um grande diferencial. Exatamente. Né? A saúde é única. Os profissionais, as especialidades é que vão diferenciar o atendimento. Então, praticamente todos os nossos eventos, todos os nossos cursos de extensão, todos os projetos, nós estamos junto com a farmácia, com a enfermagem, com a nutrição. É impossível, com a psicologia, é impossível a gente desassociar isso. Olha quanta coisa a gente tem para oferecer em conjunto, né? Isso é importantíssimo. Porque você pensa numa pesquisa nutricional, a gente tem equipe de nutrição, tem um curso de nutrição que dá potencialidade para o aluno. Tem um curso de farmácia, tem um curso de enfermagem, tem um curso de estética, né, que não desgruda também. Não vamos dizer que, né, as mulheres e homens hoje são extremamente vaidosos e buscam esse caminho, e existe uma recuperação de discussão, inclusive, de fisiologias, que são... Porque as pessoas não entendem, mas a ciência básica é igual. Exatamente. Né? Às vezes parte para eu quero aprender especificamente aquilo. Mas, olha, se você entender um pouco de como funciona o organismo, a coisa vai fluir de forma mais fácil. E aí a gente coloca lá dentro no laboratório de anatomia, que é um espetáculo. Eu, particularmente, sou fã como o senhor também, eu sou fã do laboratório de anatomia, né? De vez em quando vou para lá dissecar um cadáver, dar uma olhada. É fácil? Você esteve lá? Você teve olho no olho lá? Teve... No laboratório, sim. Incrível. É completo, né? Bem... A gente é curioso, né? Aí a gente quer ver tudo, a gente quer pôr a mão em tudo. Nossa, a aula da anatomia, é laboratório. Aí todo mundo com o jalequinho, todo mundo se achando. É ótimo. Sabe que eu vou te contar um segredo, né? Já teve briga por usar o laboratório. Tem um monte de professor que quer usar o laboratório para trabalhar. E o dia que me contaram que tinha, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, gente, a gente tem que usar as coisas que tem na universidade. Porque a coisa que mais me deixa é ter a estrutura e o professor não usar o potencial. Então, eu quero que tenha 10 brigas, 50 brigas, para que a gente possa... É sinal que a gente está usando todo o potencial da universidade. E a gente hoje está num caminho, professor, que a gente tem conseguido hoje, com o apoio da direção, como a gente tem conseguido, a gente tem começando a investir, em reinvestir
naquilo que é de prioridade. E eu acho que quando a gente usa a inteligência para fazer, a coisa muda. Né? Eu acho que eu vivi esse semestre uma experiência muito positiva, foi quando a gente se conheceu, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque graças à educação física a gente teve os jogos internos da Unicor, né? Os jogos entre os cursos. E eu fiquei feliz que até confusão deu, né? Que o cara tá, né? Chegaram um dia na minha sala, que nós vamos, vai ter que ter polícia, separar as torcidas. Eu falei, gente, vocês estão brincando comigo, né? Né? Então, e olha, vou falar uma coisa que eu queria que você colocasse na visão como foi, né? Eu acho que para nós, né? Enquanto pró-reitoria, tanto eu, para que eu senti e o professor Dejani sentiu a mesma coisa e a gente acabou falando sobre isso numa reunião, que o quanto houve de integração entre os cursos. Né? O quanto a gente conseguiu dar essa visão única. E aí, sabe o que aconteceu? Uma coisa que para nós é a resposta ao bom trabalho realizado. Os jogos entram o ano que vem, o semestre que vem, para o calendário oficial da Unicor. Então a gente vai separar aqueles 3 dias para que aconteça, né, o quantos dias a gente conseguir necessariamente, para que não tenha aula, para que não houve sacrifício no calendário, a gente vai esticar 3 dias para que aquelas pessoas que participem dessa integração tenham, né, o poder de participar sem se sentir deteriorado com o conhecimento. Que isso foi um problema que a gente aprende, né? Foi uma experiência única para nós, inclusive como direção, participar junto com vocês. Então queria primeiro te parabenizar, segundo parabenizar a Isabela também, que foi uma das mais atuantes. Estava igual uma formiga eletrônica lá, eu até perguntei, quem é aquela menina ali que está... Cara, para. E eu acho que a maior resposta, né, porque eu, enquanto prática para o curso, eu vi muita eficiência. E segundo, o quanto os outros cursos, né, você imagina, afinal foi um negócio, né, bacana pra caramba, porque todo mundo falava sobre aquilo ali. E eu acho que era essa a visão. Que a gente aqui não como esse podcast não é só uma universidade, a gente não é só um curso, a gente não é só uma faculdade, a gente é voz enquanto comunidade acadêmica. E a gente é formação humana, né, e a gente precisa ter esse cuidado enquanto formação humana. Então, o fato, né, de ter uma discussão e eles aprenderem a lidar com as diferenças dentro de quadra é lidar com as diferenças fora da quadra. Porque a intolerância hoje é fato. E o educador, né, naquele momento ali, o árbitro é um educador, né, o técnico é um educador, né, que diz o seguinte, olha, respeita o outro lado, quer seja na vitória ou na derrota. Conta um pouco como é que foi essa experiência dos jogos aí pra gente. Os jogos agora é um capítulo muito especial do nosso curso. Bom, primeiro eu tenho que agradecer, né, que numa conversa você falou, Anderson, tinha uns jogos da Unicor aqui antigamente e esses jogos movimentavam, né, o nosso universo. E a partir da nossa conversa eu levei então para a Atlética e para o pessoal do 8º período, que está tendo uma disciplina de esportes coletivos, de organização de eventos. É uma parte muito importante nessa dos jogos, realmente trabalharem tanto na questão de você desenvolver os jogos, de você realizar, mas a parte organizacional também, né? Não só a execução, mas a organização dos jogos é algo que traz para os alunos, para os acadêmicos, uma experiência fantástica, né? Então, fala assim, bom, antes de mais nada, a Unicor tem um DNA para o esporte que as pessoas mais novas não conhecem. Então, eu posso listar aqui tranquilamente, tá, sem pensar muito, atletas que vestiram a camisa da Unicor e que são atletas que foram campeões olímpicos. Foram. Então, as pessoas talvez não conheçam a história da Unicor dentro do esporte, mas a Unicor, vamos pegar só um exemplo, né, o Dante, campeão olímpico, campeão mundial, o primeiro salário ele recebeu... William, levantador? O William, levantador, Ricardinho... Rivaldo não foi campeão olímpico, foi na seleção. Foi da Liga Mundial. Da Liga Mundial. Você tem o Rivaldo, você tem o Minuzzi, você tem assim, uma série de atletas que vestiram a nossa camisa. Dante, Giovanni, aquele russo que eu esqueci o nome. Oliver. O Carlão. Conheço um pouco da história, tá vendo? Né? Então, assim, ainda lembro o grito da torcida, né? Sou brasileiro, tricordiano e Unicor. Mas você sabe que a gente tem que apagar um pouco essa história por conta da
bandeira que usava, né? Uma das lástimas eu ter que ir lá para assistir jogo. Você conhece, você sabe da história? Cara, os caras foram patrocinados pelo Vasco, não tinha jeito. Aí, brincadeiras à parte, eu acho que foi um grande momento. Eu acho que a gente está ali presente, era bonito de ver a camisa da Unicor dentro de um ginásio lotado. E como envolveu a cidade nesse processo. A cidade vivenciava o esporte. Então, hoje não tem como você desassociar a Unicor do esporte. Não tem. E aí, quando a gente traz essa proposta dos jogos para dentro da universidade, eu costumo dizer o seguinte: o esporte ele ensina coisas que nenhum banco de universidade é capaz de ensinar. Nenhuma universidade. Pode ser aqui no Brasil, pode ser no exterior, mas o esporte tem lições que só o esporte ensina. E as pessoas têm um erro muito grande quando falam: olha, você tem que aprender a perder. Não, pelo contrário. Se a gente for ensinar o nosso aluno a aprender a perder, nós vamos gerar uma sociedade perdedora. Nós aprendemos nas derrotas, mas nós aprendemos para nos tornarmos vencedores. Então, essa proposta dos jogos é uma proposta que foi abraçada pela Atlética, foi abraçada pelos alunos e tomou uma proporção que nos assustou. Falei, gente, então você imagina uma universidade do tamanho da Unicor, com todo mundo acadêmico envolvido, então nós assustamos, mas nós nos divertimos demais. Saímos de lá extremamente cansados, felizes e satisfeitos. Então, quando vem e aí você coloca um evento desse dentro de um calendário acadêmico, você vê o quanto que isso foi importante, o quanto que isso é parte da formação do aluno. De uma primeira organização, de DNA da educação física. Exatamente. DNA puro, né? Foram vocês que compraram a ideia, a gente bateu um papo, eu falei, cara, precisamos fazer alguma coisa, a gente sempre tem que ter uma atividade dentro desse processo. E aí, sozinho não dá para fazer, né? Não, de forma alguma. E aí que eu falo, a comunidade acadêmica envolveu. Né? E aí nós vimos os coordenadores de curso trazendo os instrumentos musicais, confeccionando bandeira, criando atlética. Hoje está uma disputa, porque quando a educação física não está usando o ginásio, já tem gente marcando para treinar para a edição do ano que vem. Né? Antes da gente iniciar, eu falei com a Isabela, o que eu te falei, Isabela? O que a gente precisava? Já vamos começar a organizar os jogos do ano que vem. Como é que foi essa visão de aluno? Eu acabei conhecendo tanta gente que eu nem sabia que estava no mesmo ambiente que eu, e tanta gente legal, né? Porque a interação entre os alunos, a gente se conheceu, a gente pôde conversar. Sempre tem um quebra-pau, acontece, faz parte de nós somos jovens e é igual o Anderson falou, a gente foi criado com essa mentalidade, você tem que saber perder. E não, né? Mas foi muito importante para a gente, porque a gente pôde sair daquele ambiente de sala de aula, mas sem deixar de estar aprendendo e sem deixar de ter aquele contato com os nossos professores, porque eles nos apoiaram, os coordenadores arrasaram todos nas torcidas, eu achei o máximo, todo mundo comprou a briga, eu adorei. E foi muito importante para a gente, principalmente para a educação física. Queria agradecer muito essa organização dos jogos, porque eles foram assim impecáveis em cada detalhe. E isso era um plano, uma meta nossa da Atlética. A gente queria muito fazer esses jogos. E o tanto que isso deu visibilidade para o nosso curso, né? Fez a gente tomar outra direção. A gente quer fazer isso, então vamos para o ano que vem, vamos fazer. Agradecer pela oportunidade de entrar no calendário, porque a gente ficou eufórico com a notícia. Ainda bem, a gente está muito feliz pela oportunidade e pode ter certeza que o próximo vai ser ainda melhor. Eu acho que as experiências são sempre o que acontece. A gente vai testando os produtos, né? A gente vê... quando você tem um processo de abertura do pensamento, quando você tem uma reitoria que efetivamente conhece de academia, né? Eu digo que o maior orgulho que eu tenho hoje é de ter 2 pró-reitores, o professor Dejani, a gente trabalha, e são 2 frutos acadêmicos da Unicor. Então, conhecem primeiro da história da Unicor. Segundo, conhecem de academia, né? Porque quando você vive um ambiente acadêmico, quando você é da academia, você entende o quanto as constituições acadêmicas são importantes. Porque o grande cenário, né, a grande peça teatral que existe dentro da universidade é o momento da aula, né? Existe lá
o ator que entra, que é o professor, né? O público que assiste, que são os alunos, e esse momento acontece ali a troca entre o momento glorioso. Só que todo mundo esquece o que todo mundo vive para chegar até aquele momento. Quando você tem um professor, um coordenador que desveste a camisa da coordenação e vai para junto do seu aluno, você começa a entender a dificuldade dele. E aí você melhora a qualidade do seu curso. Quando você consegue algo mais, um passo maior, que a reitoria está de porta aberta, para entender qual foi a necessidade. E entender que existe um custo para a gente aumentar o calendário, mas o benefício que isso nos traz de retorno, enquanto de qualidade de pessoas no ambiente acadêmico. E aí a palavra ambiente entra muito bem nesse momento, que é falar sobre relacionamento. Né? Quantas vezes você entrou e saiu e nunca olhou para o cara da odonto, da veterinária, da agronomia, né, da farmácia, e hoje você já reconhece os rostinhos. Aquela galera ali não sei de onde, aquela ali não sei de onde. Porque a gente vê os públicos, né? A galera da educação física está lá de roupa de ginástica, está de short, chega de camisa, o povo do odonto lá com os pijamas, o povo da agronomia e da veterinária de bota. E você reconhece. Mas não é porque são subgrupos que existe o grupo maior, que é o Unicor. E aí, quando você conhece e abre a porta, os resultados, Anderson, não tem como dar errado. E a gente tem uma grande vantagem hoje no Unicor. A gente forma, graças lá ao colégio de aplicação, a gente começa no maternal. Tem muito aluno nosso que começou no maternal. E hoje a gente entrega até o mestrado. E hoje eu recebi autorização há 2 semanas atrás de voltar com um doutorado. Então a gente teve autorização para voltar com 2 cursos de mestrado e um doutorado. Então, qual é o tamanho desse projeto? A gente não sabe. E aí, quando a gente vê a satisfação, quer seja de um aluno, de um professor, ou de vários integrando dentro do mesmo ambiente, foi bacana. Eu sentava ali e eu via, cara, que bacana, porque era torcida e efetivamente a ciência acontecendo. Naquele momento a ciência aconteceu. Porque a organização do evento, da abertura, todo mundo ali de preto, desde a criação do Google Forms, né? Foi. A ficha de inscrição. E aí qual a dificuldade de criar uma ficha de inscrição, de chegar às pessoas, e aí o telefone, o WhatsApp, e é o que vai acontecer na vida pós. São 10 períodos a educação física? 8 períodos. 8 períodos. 8 períodos. Eu falo que é igual do odonto quando são 8, né? A gente tem 8 e tem 10. É a mesma coisa. É o 9º período que é o mais difícil. O 9º período é aquele momento que você sai da elite cultural, né, que você está ali no nível superior, conseguiu cumprir a meta, e no outro dia você vira um problema social, que você vira um desempregado. E aí é uma coisa que a gente bate muito. Existe hoje essa preocupação no nosso curso com o 9º período, com o período que eles vão ser inseridos no mercado, de dar essa visão aberta de mercado para eles hoje? O problema que nós temos são os alunos que estão saindo e eles têm uma vasta oportunidade de escolher onde eles querem trabalhar. Hoje nós temos todos os nossos alunos, todos, absolutamente todos, eles saem da graduação com opções de escolher onde trabalhar. Isso é demais de ouvir. Repete para mim, por favor. Exatamente. Hoje, os alunos do curso de Educação Física, quando se formam, eles têm opções para escolher onde querem trabalhar. Isso é bom. Eles que brigam lá fora para ter a gente. E eu vejo isso. Eu não tenho. Eu recebo muitas academias, clínicas, clubes solicitando profissionais que já formaram e solicitando os alunos para estagiar. Indicação. Não temos. Todos os alunos, eles estão... Os que já formaram já estão empregados e os que estão cursando já estão em estágios assim, que não são... Já são estágios que a gente tem certeza que quando sair vão estar empregados. Olha que importância isso. Quanta gente aí fora que simplesmente está pensando o seguinte, eu não tenho oportunidade. Eu escutei isso ontem no meu Instagram, uma pessoa falou assim, porque eu moro aqui em Cruzilha, eu não tenho uma oportunidade, a minha cidade não tem oportunidade. Cara, a oportunidade não vai cair do céu, mas a gente tem a oportunidade de... A gente tem uma visão de criar oportunidades para os alunos, esse trabalho, e aí ter um curso. Olha a importância do curso de Educação Física, de ter um curso que a gente consegue inserir no mercado 100% dos nossos alunos.
é um diferencial muito grande. O pessoal que está enxergando isso em casa, de um dia, cara, eu vou me matricular amanhã, porque e hoje não são profissionais que são mal remunerados. Existe né, eu vejo por conta do que a gente acompanha. O cara está em uma academia, está em outra academia, tem um personal, cobra a hora disso, um primo, né, um parente próximo, um cara até que eu admiro muito. A gente estava viajando junto, a gente costuma às vezes fazer algumas viagens juntos, e ele olhou para mim e falou assim, eu vou para Berlim fazer a maratona. Eu falei, cara, tu é maluco? Tu vai decidir agora, um ano antes, ele foi um ano, a gente estava junto numa viagem, e ele falou assim, daqui a um ano eu vou completar a maratona de Berlim. E aí qual foi o primeiro passo que ele deu? Eu achei tão a visão, né, hoje, ele contratou um personal de maratona. Um cara que um treinamento específico para maratona. O cara construiu 5 quilômetros, 10 quilômetros, e ele completou foi agora em outubro, e ele completou a maratona, os 45 quilômetros. Me ligou, mandou foto, acompanhei, inclusive. E eu achei isso tão diferenciado. Por quê? Porque ele era um corredor, mas um corredor de 5 quilômetros, essa coisa de... E ele falou assim, João, é uma parte de vida que eu vou querer ter. E aí eu perguntei para ele um dia, né? O personal acompanhou ele até Berlim, pô. O cara foi, e é óbvio, isso, mas nós estamos falando, né, de realidade. Sim, não, e o que é incrível... Corrida hoje virou moda, né? Corrida, beach tênis, né? E vieram, às vezes as pessoas acham que é passageiro, mas não é passageiro. Aquilo que a pessoa gosta de fazer, que tem oportunidade de fazer e se apaixona, ela vai continuar inevitavelmente fazer. Né? Então, hoje a corrida... O que esse negócio de beach tênis está tão... que o povo fica apaixonado nesse negócio? Me conta onde está que esse povo vai para a areia, suja tudo e sai feliz para caramba? Eu estou querendo descobrir, nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso também, porque virou uma febre. É o poder do exercício físico. Falou, antigamente o beach tênis nosso era o squash lá na praia, né? E de repente eles colocaram uma rede ali no meio e virou uma febre, né? Então, o nosso curso, esse final de semestre, nós temos um evento de beach tênis. Então, a Isabela também não está sabendo que não, mas a gente vai encerrar o semestre com um evento, com uma clínica de beach tênis. Legal. Né, exatamente para essa vanguarda do curso, né, de estar sempre antevendo. Mas uma coisa muito interessante, né, que nós acabamos de falar, olha, todos os nossos alunos têm opções de estagiar, todos os nossos formandos, todos os nossos egressos estão empregados na área, e o que é mais importante, é uma área que tem um crescimento ainda exponencial. Porque hoje, quando nós pensamos, olha, 30% da população é aquela que está matriculada em academia, tem um personal. Então, nós temos 70% da população brasileira hoje que grande parte não tem um acompanhamento de um profissional. E hoje as pessoas estão vendo essa necessidade de ter um profissional capacitado, de ter um profissional especializado. Que não virou mais luxo. Não é mais luxo, exatamente. Faz parte da longevidade de vida dela. Ela vai ter que ir no médico, vai ter que ir no dentista e vai ter que ir num profissional de educação física para poder ter um pouco mais de qualidade na atividade. Inevitavelmente. Não é o quanto se vive, é o quanto se vive e como se vive. E se viver bem hoje, não tem como você desassociar da prática de exercícios. O que você diria hoje, para quem está ouvindo a gente nesse momento, para decidir, falar assim, cara, vem cá ser nosso aluno. O que você falaria olhando para ele e falaria assim, hoje você está perdendo essa oportunidade e eu estou te dando essa oportunidade agora? Primeiro, a educação física é apaixonante. Então, vou trazer... A gente pode listar várias coisas. Eu poderia virar o clássico, falar que nós temos uma estrutura modelo. Eu posso falar que todos os nossos professores são mestres e doutores. A gente pode falar que tem muita aula prática. A gente pode falar que tem laboratórios modernos. A gente pode falar que tem ginásio, quadra, estúdios disponíveis. A gente pode falar de parcerias com escolas, com clubes. Isso, para a gente, já se tornou básico. Então, diferencial hoje. Eu sempre costumo abordar as pessoas que têm dúvida. Olha, eu gosto da educação física, gosto de exercício, gosto... Então, a educação física é você transformar paixão em profissão. Perfeito. Uma das poucas profissões que nós conseguimos fazer isso. Né? Você se apaixonar pela atividade física, você se apaixonar pelo esporte. Todos nós vivenciamos, todos nós nos apaixonamos por uma atividade física em algum momento da nossa vida. Alguns continuam apaixonados, outros, aquela paixão antiga, né, que ficou
de lado, mas a educação física é apaixonante. Então, você poder vivenciar isso tudo todos os dias como profissional é algo que não tem como você mensurar ou mesmo transformar isso em valores financeiros. Você estava em casa, seu pai falou assim, vai lá e faz educação física. Como é que é? Vai lá e faz esse vestibular. Você escolheu educação física, viveu aqui, neste momento, até agora, o 5º período. O que você contaria? E aí eu vou usar a palavra que você usou, desculpa, mas da forma com que você usou, porque eu achei tão bonito, tão de coração a forma que você... Aquela mulher que está te ouvindo agora, que está lá com 3 filhos, até mais em casa, que diz que não tem oportunidade. Qual foi a oportunidade que você criou para você dentro da Unicor? Acho que quando eu estava nesse momento estagnado da minha vida, eu estava sem direção, eu queria uma profissão e eu não me encontrava no meio onde eu vivia. E a Unicor abriu portas para mim, para eu me conhecer primeiramente. É igual eu falei, eu perdi esse meu lado mulher, eu passei a ser só a mãe. É só a mãe da Maria Luísa, da Clarice e da Eloá, só a mãe. E a partir do momento que eu pisei aqui, eu pude ver o mundo com outros olhos. Eu pude entender que a profissão ela é importante, é o que traz a nossa verdadeira identidade, né? Hoje eu me encontrei na educação física porque, igual já foi mencionado várias vezes, é muito amplo. A gente sai preparado daqui para trabalhar aonde a gente quiser, essa é a verdade. A gente pode trabalhar onde a gente quiser. A academia que eu trabalho é a do meu pai estudou aqui também. Todos são formados pela Unicor. E são pessoas assim super capacitados, sabe? Eu aprendo todos os dias olhando eles trabalhando e eu fico impressionada como é um pedacinho de cada um que compõe aquela academia e faz com que ela seja referência, sabe? E eu consegui enxergar isso nas pessoas, isso me motiva todos os dias, porque eu sei da minha capacidade, mas eu precisei enxergar isso. E para enxergar isso, eu precisei de um empurrãozinho da Unicor. Então, todo mundo aqui dentro faz parte do meu desenvolvimento como pessoa e como profissional também. Vai doer? Vai cansar? Muito. Vai chorar? Vai chorar muito. Vai falar que quer trancar, mas não vai trancar. Não vai trancar. Já vou avisar agora. E vai se realizar. Se apaixona tanto que não tranca. E na hora que acabar, que chegar aquele 9º, vai chegar um outro 1º período. Porque todo mundo que sai do bacharel vai fazer a licenciatura. A Unicor é apaixonante, né? A Unicor Professor, é diferente. Microfone aberto. Diga ainda suas últimas palavras, suas considerações. Isa, mesma coisa, já é aí a nossa convidada sempre aí para que a gente possa tocar. Queria de antemão agradecer, primeiro, sempre a sua disponibilidade em vir. Isso para nós, principalmente em projetos que estão começando, para nós é muito... E eu falo que é fácil o papo contigo, porque quando a gente fala de paixões, né, você vê até baba quando fala da Maria Luísa, da Clarice e da Eloá. Então, né, o olho brilha, não tem como não brilhar, é paixão. E a gente, essa semana, a gente tomou um puxão de orelha lá no mestrado, que a gente vai publicar, saíram 2 artigos que estavam meio tempo, eu botei para frente, e aí a gente ficou aquela aflição de olhar no e-mail para ver se autorizou, se saiu, se não saiu, e quando você olha, né, às vezes não é nem um filho bonito, mas você olha aquilo ali e você fala, cara, quanta dor teve de história até aqui, né? Ninguém que chega, viu, professor? Ninguém chega a doutor e pós-doutor que não tem muito sofrimento nessa história toda. Quando meus alunos orientados nossos lá no mestrado, eu falo assim, enquanto eu não te vejo chorar, eu não fico satisfeito. Mas não é por mágoa, é porque entendeu o valor daquilo que está sendo feito ali. Não é fácil. Então, eu tenho muito orgulho de quando eu vejo meus professores em níveis tão altos, meus coordenadores em níveis tão altos, profissional, e mesmo... Eu vou usar para você a frase que a minha mãe usou. A minha mãe, ela terminou o supletivo no telecurso, né? Então ela teve lá até a 8ª série, foi terminar o 3º ano, que ela achou que ela deveria fazer aquilo ali. E aí a coisa que ela mais cobrou da gente é que devia estudar. Estudar
os títulos que a gente obtém enquanto carreira acadêmica, ninguém tira da gente. Todo mundo pode ter uma opinião pessoal sobre você. Se é bonita, se é feio, se é gordo, se é magro, se é simpático, se é chato, se interrompe os entrevistados na hora de falar, todo mundo vai ter uma opinião. Mas o teu currículo, a tua formação acadêmica, todo mundo vai respeitar. Porque ninguém... a decisão de fazer um curso superior é difícil. Sair do curso superior, fazer uma licenciatura, fazer uma pós-graduação, e aí naquele momento você respira, que você fala, cara, ou eu vou ganhar dinheiro, ou vou estudar, porque a remuneração não é aquilo que a gente acredita, né? E aí por paixão você faz mestrado, e aí na hora que você defende a sua dissertação de mestrado, você fala assim, nunca mais eu faço nada, e aí você já logo em seguida emenda o doutorado, porque você fala assim, eu vou desistir agora, eu vou fazer o doutorado, e aí no doutorado você fala assim, minha mãe falou assim, enquanto você não for doutor, você não vai ser respeitado. E ela nem sabia o valor do doutorado. E aí, quando eu fui pós-doutor, eu peguei o certificado do meu pós-doutorado, entreguei para ela e falei assim, mãe, eu não tenho para onde ir. Eu terminei meu pós-doutorado, agora é só outro pós-doutorado, não tem nada para cima. E ela virou e falou assim, e agora? Você vai emburrecer? Por quê? O medo de não continuar a formação acadêmica. Então, querida aluna, a aluna INCOR vai sempre estar de portas abertas para a sua formação, quer seja enquanto pessoa, quer seja enquanto profissional, né? A gente está buscando cada vez mais, hoje já está saindo do forno aí uma ideia aí de um projeto para as férias, para dar capacitação para os nossos alunos. E eu queria te parabenizar muito por essas decisões. Você está elevando o curso de Educação Física em níveis que a Unicor merece, em respeito, em participação com os alunos. Você está do lado dos alunos, eu sei o quanto isso é difícil, né? Porque a gente não é hegemônico, a gente não tem aquele cara, tem cara que acha a gente chato, tem cara que é legal, e é isso, viu? Então, fala um pouquinho, aquele oi para os seus alunos, para aqueles seus coordenados, e aí você também fica à vontade aí para a gente encerrar. Vamos lá, antes de mais nada, eu queria agradecer. Você não sabe o quão desafiante foi quando eu recebi o convite para ser coordenador. Então, você imagina você ser apaixonado por uma profissão e, de repente, você se tornar professor dentro dessa profissão e você receber uma grande missão que é ser coordenador desse curso. Então, quando eu recebo, eu sou integralmente, sou 24 horas coordenador, né? E essa missão, ela é nobre. Que horas que a Gabriela te mandou mensagem ontem? Acho que ela mandou, ontem ela me mandou, já era hoje. Cara, isso, Anderson, eu vou falar. Eu sou grato à equipe que eu tenho, porque às vezes eu sou nojento para trabalhar, porque às vezes eu tenho ideia de madrugada. E às vezes eu mando mensagem para a minha equipe e nego responde. Fala, cara, não era para responder, deixa para dar 8 horas e eu fico feliz. Mas se você perguntar para os alunos que horas que eu mando as mensagens nos grupos também... Ele aparece com as ideias mais mirabolantes, 00:30. Mas para encerrar, bom, primeiro agradecer, realmente, é uma missão... Nossa, sou muito grato, né, por ter recebido essa missão, espero cumprir essa missão e realmente fazer que as pessoas entendam que a educação física é nobre, é uma outra educação física. E assim, se eu pudesse encerrar, eu diria que a Unicor é apaixonante. Isso aqui é inexplicável. Essa instituição, eu sou fruto dessa instituição, né? Eu sou do chão dessa escola. Somos. Eu sou da época que tinha um castelinho ali, subia no castelinho, né? Então a minha formação básica foi feita aqui. Então voltar para essa instituição e ver essa instituição vivenciar esse momento que está vivenciando, e o que é mais importante, nós estamos vivenciando um momento muito ímpar dessa instituição, e o mais impressionante é que a gente não sabe até onde essa instituição vai crescer. A gente sabe que vai crescer muito, a gente sabe quanto essa instituição é respeitada lá fora, quantas pessoas admiram, e as pessoas não têm ideia o que se vivencia aqui dentro, o tamanho dessa instituição. E não é uma instituição que é reconhecida só na região do sul de Minas, é uma região que eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares, e quando as pessoas descobrem que você está no corpo docente, está como coordenador, as pessoas, eles referenciam a Unicor como ela realmente ela tem que ser referenciada, uma grande instituição. Então a única coisa que eu posso dizer é que eu estou muito confiante com esse momento que nós vivemos, certeza absoluta que nós vamos crescer ainda mais, mas principalmente é uma via de mão dupla, né? São os funcionários, professores, coordenadores, pró-reitores, e do outro lado são os alunos, que eles são a razão da Unicor existir. Então, se eles não estiverem envolvidos no processo, nada faz sentido.
Então isso é o principal nosso, é fazer parte, é ir junto, estar do lado. E tenho certeza absoluta, quando você tem esse pensamento, o sucesso é inevitável. Dona Isabela, suas palavras finais. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Já falei em outro momento, mas eu queria agradecer principalmente pela reitoria, pela sua pessoa estar tão aberto às discussões, a nos escutar, né? É muito importante esse espaço de fala para os alunos. Que bom que a gente tem essa abertura com as nossas lideranças, né? Eu falo que eu vejo isso muito na nossa coordenação, né? O Anderson, a pessoa dele, a gente não tem um chefe, a gente tem um líder, ele caminha junto com a gente, ele não deixa o barco virar, sabe? Eu sinto que em alguns momentos a gente dá de querer escapar, às vezes está em organização de algum evento, alguma coisa, e aí o bicho pega, e aí ele é aquele bombeiro que está lá na beirada do barco segurando o barco não tombar. Exatamente essa missão. Ele é essa pessoa na nossa vida e agradecer muito de verdade por tudo que você está fazendo pelo curso. A gente reviveu, deu um up, sabe? Esse último período agora a gente está muito feliz com as mudanças, a gente está se sentindo renovado, a gente está tendo a oportunidade de agir, a gente queria muito esse espaço para fazer jogos, o festival está chegando e também é a pupila dos olhos da educação física, sabe? A gente espera todo ano pelo festival e é muito importante esse espaço que a gente está tendo, a gente está podendo... Fala disso, o festival é quando? Festival 19 de novembro. 19 de novembro, onde vai ser? No ginásio da Unicor. No ginásio da Unicor. E Festival Festival de dança. Dança. Aliás, é bom que as pessoas saibam, é o maior festival de dança universitário de Minas. Caramba. O ginásio fica maravilhoso, o ginásio fica lotado, uma produção, o professor Júlio, que é o coordenador responsável pela organização, faz um evento impecável. E vem ônibus, né? Vem para falar caravanas de outras cidades. É assim, é um evento muito, muito, muito marcante. Tem um caráter também filantrópico, então a entrada é voluntária. A gente pede que as pessoas que venham assistir que tragam 1 quilo de alimento e esses alimentos são revertidos para instituições parceiras, né, que realmente necessitam. Então, assim, você imagina. A Unicor tem a oportunidade de fazer o maior evento, o maior festival universitário de dança e ajudar ainda as pessoas. É inexplicável isso. Estarei presente, vou assistir. Muito obrigada. Adoro ver, né? Eu acho que festividade dentro da universidade, do colégio de aplicação até, a gente tem que estar lá presente, entender. E quanto à abertura, eu vou te contar um segredo. A gente usa vocês, porque vocês são mente muito fértil. Então, é muito mais fácil para a gente ouvir, né? Porque a gente tem uma visão de agradar o aluno, de querer que o aluno participe efetivamente dentro da integralidade dele. É mais fácil quando a gente escuta e a gente executa do que a gente ficar inventando aquilo que já está inventado, que está na cabeça de vocês. Então, que nasçam outras boas ideias, que exista um calendário bem extenso com várias atividades que a gente possa realizar. E a função é essa mesmo. A função principalmente desse podcast é dar voz para os alunos. Não precisa estar eu presente, não precisa estar o professor Anderson presente, você juntar as colegas, vir aqui, bater um papo. É isso que a gente quer, porque a gente cresce com isso. A gente se torna uma verdadeira identidade, que o que faltava devolver para essa universidade era o DNA. Porque o DNA é muito forte, né? Passou por muita coisa e está firme, está lá reerguendo, fênix de novo, crescendo. A gente pensou que a gente ia voltar com passinhos de bebês, a gente está andando a passos largos. Largos. Era só acreditar, é só não deixar o principal foco deixar de acontecer, que é o processo ensino-aprendizado. Aluno aprendendo, professor ensinando e a reitoria não atrapalhando. Acho que essa é a máxima. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Gabi. Ah, não. Ai,